Olá, pessoal do curso de Anatomia para técnicos da área de saúde, em particular técnicos de enfermagem. Vamos dar continuidade aqui à citologia. Nós já tivemos uma primeira aula em que discutimos os conceitos básicos de citologia e também alguma coisa sobre biologia molecular, já que temos uma interface nessa aula de citologia com a fisiologia. Então, a gente, além de apresentar a morfologia da célula, nós também vamos falar alguma coisa sobre o funcionamento dessas estruturas morfológicas, que é a parte da biologia molecular e da fisiologia. Então, nós vemos uma parte introdutória desses conceitos e discutimos o citoplasma e suas organelas. Nesta segunda aula, a temática será o núcleo. Então, vamos apresentar o núcleo. O núcleo é uma estrutura que geralmente fica na parte central das células eucarióticas, mas eventualmente ele pode estar mais para a periferia, como acontece nos adipócitos, né, células de gordura. Geralmente são mas podem ter dois, mas a origem deles são várias. Geralmente, quando está sendo produzido o núcleo, são vários núcleos que se fundem, formando um único, às vezes dois. O núcleo ele é separado do exterior, ou seja, do citosol, do citoplasma, pela membrana nuclear, também chamado envoltório nuclear. São as mesmas coisas, não são estruturas distintas. Tanto o envoltório como a membrana são formas diferentes de nomear a mesma estrutura, que é a barreira, essa barreira aqui, mais externa do núcleo, que separa o interior do núcleo do exterior, que é o citoplasma. Abaixo dessa membrana, nós temos uma lâmina interna, né? Uma chamada de lâmina nuclear, que junto com a membrana forma uma grande barreira que separa o interior do exterior, que é o citoplasma. Então, a membrana propriamente dita, o nucleoplasma, está voltado para o exterior do núcleo, enquanto que a lâmina nuclear, aderida ali à membrana, na parte inferior da membrana, está voltada para o interior do núcleo, seria essa parte aqui. Bem, a membrana nuclear, ela está conectada ao retículo endoplasmático rugoso, então tem contato com os ribossomas, com parte dos ribossomas do retículo endoplasmático rugoso, mas ela também tem ribossomas espalhados por toda a membrana. Ela tem poros que perpassam tanto a membrana quanto a lâmina, comunicando o interior com o exterior, ou seja, o interior do núcleo com o citoplasma, mas existem proteínas ali que regulam o que entra, o que não entra, quando pode entrar e quando não pode. Também tem proteínas aqui, que são proteínas na espessura da membrana, mas que tem uma pequena parte voltada para o lado de fora, e elas funcionam como receptores. Receptores é como se fosse uma fechadura de substâncias que se conectam a ele, seriam como se fosse a chave dessa alegoria que aqui eu estou fazendo, e aí se a chave entra e se conecta à fechadura, ele vai abrir uma porta, vai abrir uma função. Isso de maneira metafórica falando, mas a gente vai voltar a isso quando a gente for falar sobre a função do núcleo. Eu vou voltar a ela. Bem, no interior do núcleo, nós temos o nucleolo. O nucleolo, ele é onde é formado os ribossomas. Nós temos ribossomas, lembrando, a mitocôndria, no retículo endoplasmático rugoso, acabamos de ver que tem na membrana do núcleo, temos soltos no citosol, temos também aqui solto no interior do núcleo, mas todos esses ribossomas são formados no nucleolo. Como o ribossoma aqui expressa, que dá início, que tem a informação, né, para a formação de proteínas, indiretamente todas as proteínas são formadas, não importa onde elas sejam formadas, elas vêm a partir dos ribossomas que são fabricados nos nucleolos. Então, os nucleolos é como se fosse um pequeno núcleo do núcleo, geralmente localizado no centro do núcleo, e são responsáveis pelo ribossoma. Bem, agora ao redor, né, dentro do núcleo, mas fora do nucleolo, nós temos o nucleoplasma.
O nucleoplasma tem uma composição semelhante, não idêntica, mas semelhante ao do citosol. Ele é uma substância líquida que preenche todo o interior do núcleo, um líquido viscoso também, que tem proteínas e peptídeos ali específicos. E nela nós temos mergulhado o nucleolo e também ribossomas soltos, produzidos a partir de informações do nucleolo, já disse, né, proteínas e peptídeos, e o cromossoma. Né? O cromossoma são esses filetes aqui, enquanto os ribossomas são essas bolinhas, né? Esses filetes aqui são os cromossomas. Os cromossomas, eles são constituídos da fusão, da condensação de cromatinas. E aí tem o DNA ali de forma espiralada, né? Mas tudo condensado. E aí quando há uma divisão celular, essa condensação ela tende a desaparecer e a cromatina vão se desdobrando ali, né? E a cromatina vai ser responsável, esses cromossomas, além de ter a cromatina, que é a expressão que forma o DNA e que depois, a partir da leitura do DNA, forma o RNA mensageiro. Ele também tem algumas proteínas que são até importantes para a formação ali do DNA, para a sua leitura e transformá-lo em fabricação do RNA mensageiro. Então isso tudo fica condensado no cromossoma, que se descondensa, liberando as cromatinas quando há a necessidade das divisões celulares. Né? Muito bem. Então a função do núcleo é guardar a memória genética boa. Já vimos, quando estudamos o citoplasma, que a mitocôndria também é responsável por uma pequena parte da memória genética, mas a maior parte, o grosso da memória genética, a partir do DNA, está aqui guardada no núcleo. Então, e essa memória genética é responsável pela síntese de proteínas diversas, de regulação do metabolismo, né? E geralmente esse núcleo é regulado, ele pode ser regulado por enzimas alostéricas, a gente já discutiu isso da fisiologia, mas ele é regulado também pelos hormônios, diversos hormônios. Então, os hormônios, para chegar até o núcleo, eles têm que ter uma natureza lipossolúvel, tá? Para eles passarem pela membrana citoplasmática, que nós estudaremos numa outra aula a seguir, e aí eles caem no citoplasma. Como eles são lipossolúveis, eles passam bem pela membrana citoplasmática. Na próxima aula nós vamos entender melhor por quê. Mas ao cair no citoplasma, é líquido, então eles pegam proteínas citoplasmáticas e aí uma boa parcela das proteínas levam ele até a membrana nuclear, o invólucro, né, o envelope do núcleo, e aí ele se desloca dessa proteína e se liga justamente àquelas proteínas que funcionam como receptores. Aquela que eu falei que funcionaria como uma fechadura, e aí o hormônio é a chave dessa fechadura. Beleza, pessoal? Eventualmente, para alguns hormônios, a mesma proteína que leva ele até a membrana citoplasmática se conecta a determinados pontos da membrana e aí ela passa a funcionar como a tal fechadura, como um receptor. Mas a maior parte dos hormônios que atuam nos núcleos da célula, a proteína citoplasmática, ela apenas leva até a membrana nuclear. Aí a proteína continua no citoplasma, não se conecta à membrana e ele se desloca e se liga aos receptores do núcleo. Tá? Aí não importa se a proteína do citoplasma finca e ela se transforma numa proteína do núcleo, não na espessura da membrana, ela se conecta à superfície, é um outro tipo de proteína. Mas não se importa se ela funciona como receptora, além de transportadora, ou se ela é apenas transportadora e o hormônio se liga nos receptores do núcleo. Não se importa. Ao se ligar nessas proteínas, os hormônios vão modificar o metabolismo do interior do núcleo e mandarão mensagens que induzirão a leitura do DNA ou
vai acelerar uma leitura do DNA que já estava acontecendo, ou o DNA já tinha sido lido, não tinha mais o que acelerar, nem induzir, já tinha sido lido, estava construindo o RNA mensageiro, e aí o RNA mensageiro tem as suas fases de construção a partir da leitura do DNA acelerada. Então, tem 3 pontos: induzir a leitura do DNA, acelerar uma leitura que já estava acontecendo, ou acelerar o RNA mensageiro que estava sendo construído a partir de uma leitura prévia do DNA. Geralmente, isso vai culminar com a produção de proteína em algum ponto, uma proteína específica, e aí vai modificar aquela função da célula, ou vai ser jogado para o exterior para modificar o entorno da célula, ou vai cair na corrente sanguínea, vai jogado para o exterior da célula, cair na corrente sanguínea para agir à distância, não importa, né? Geralmente, esse processo é o processo mais demorado, e muitas das vezes, dependendo do hormônio, quando finalmente a regulação, a modificação da função, que é da célula, que é do seu entorno, que é da distância, acontece, muitas das vezes a molécula do hormônio que produziu essa alteração nem está mais ali presente, porque ela não precisa ficar presa ao receptor para que a ação continue. Ela vai lá, se liga ao receptor, precisa de uma dada quantidade de receptores ocupados, precisa de um tempo para agir, então ele precisa de uma quantidade de um tempo, e aí tendo aquela quantidade até aquele tempo, dependendo do hormônio e dependendo da proteína que ele indiretamente vai ajudar a produzir, ele vai induzir a leitura do DNA, acelerar essa leitura, ou já teve a leitura, já está construindo o RNA mensageiro, ele vai acelerar a produção. Geralmente, quando finalmente o resultado final foi a produção de uma proteína e ela produziu uma ação, a presença dessa proteína, na maioria das vezes a molécula nem está presente porque ela não precisa ficar ali presa, ela precisa, mais uma vez, ter uma dada quantidade presa aos receptores de um dado tempo, depois a mensagem já foi dada, ela pode ir embora. Agora, nem sempre os hormônios precisam atuar no núcleo, né? Eles podem atuar nas organelas, que nós vimos no citoplasma, que produzem proteínas, no retículo endoplasmático, na mitocôndria. As organelas que produzem proteínas, eles podem atuar. Aí, geralmente, o que eles fazem? Eles aceleram a leitura do RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro ele sai do núcleo por esses poros, né? Sai do núcleo, vai para o citosol, e aí eles vão, dependendo, vai se dirigir às diversas organelas produtoras de proteína. E lá ele será lido, e aí será induzido a produção de uma proteína. Então, lá existem hormônios cujos receptores estão nas organelas produtoras de proteína. Então, o que eles fazem? Eles induzem a leitura do RNA mensageiro, que chegou lá. Então, ele chegou lá, ninguém leu, ele vai lá e acelera os processos de leitura, né? Ou o RNA mensageiro já estava sendo lido e ele acelera esse processo, em vez dele induzir a leitura, ele acelera o processo, ou o RNA mensageiro já tinha sido lido, né? Já tinha acabado o processo, não tinha que acelerar nada, as proteínas e peptídeos em decorrência dessa leitura estavam sendo fabricadas e o hormônio geralmente acelera essa leitura, né? Então faz um acelerar da leitura. Quando ele faz essas etapas das organelas dos núcleos, induzir a leitura do RNA, acelerar a leitura do DNA, muitas das vezes ele induz e acelera, ou ele já está no processo final, já tem proteína, ele está acelerando a produção, aí geralmente, apesar dele também não ser necessário ele estar ali no receptor o tempo inteiro para que a ação continue, não, ele precisa também, tal como de uma dada quantidade de receptores ocupados durante algum tempo, depois ele pode se mandar que a ação dele vai continuar. Mesmo assim, na maioria das vezes, a gente já nem encontra a molécula do tal hormônio que induziu a leitura ainda presente ali, porque aí as respostas são mais rápidas, né? Induzir a leitura do RNA ou acelerar a sua leitura que já estava acontecendo. Ou, melhor ainda, acelerar a produção de uma proteína que veio da leitura prévia do RNA
vai fazer com que essa proteína atue na célula mais rapidamente do que ainda lá induzir a leitura do DNA, acelerar a leitura que estava acontecendo, ou acelerar a produção do RNA mensageiro. Isso demora muito mais até produzir a proteína na produção. Então, tantas proteínas que vão agir na célula, na própria célula que a produz, ou nas células ao entorno da célula que a produziu, ou à distância, geralmente o efeito, quando aparece, você ainda tem alguma molécula do hormônio que induziu essa fase das células por aí. Então, essa fase, geralmente os hormônios que fazem essa fase tendem a produzir, a induzir a produção de proteínas mais rápido. Então, o núcleo, ele teria a função de produzir os ribossomas, de guardar através do nucleolo. Ele tem a ação de guardar cromatina dos cromossomas, né, com a cromatina sob a forma de cromossomas, guardar proteínas também, e tem de sintetizar, ser o grande pai ou mãe, como queiram, da síntese da proteína até pelas organelas fora extranucleares, e ele aqui é o repositório da memória genética, da maior parte da memória genética. Então, existe um problema quando a gente tem toxinas, micro-organismos, medicamentos que atuam no núcleo, que modificam a morfologia ou o funcionamento do núcleo. Nós podemos ter alterações na síntese proteica do dono do núcleo, e aí pode ser mais importante ou menos importante, dependendo da célula que está agindo, do número de núcleos que estão sendo afetados. Então você pode ter alterações, por bem e por mal, naquele organismo que afetou o núcleo, e também, se isso compromete a memória genética, se compromete os cromossomas e as cromatinas, né, comprometendo os cromossomas, isso pode afetar também a transmissão genética. Pode ser uma transmissão genética defeituosa ou até impedir a transmissão genética de qualquer coisa, fazendo que a pessoa, aquela célula ou aquele ser não se reproduza. Isso tudo vai depender qual é a substância que afetou, como afetou, quais os tipos de núcleos de células que ela afetaram, pode ter essas considerações. Bem, vamos ficar por aqui com o núcleo. Não vamos ficar por aqui com a citologia nem com a biologia molecular, porque ainda temos uma aula sobre membrana celular, que é a terceira e última parte da morfologia da célula. Nós vimos o citoplasma, suas organelas, na primeira aula, junto com os conceitos básicos. Nós vimos aqui o núcleo e agora falta a membrana citoplasmática. Então, eu convido você para a próxima aula, que é sobre membrana citoplasmática dentro da aula de citologia, nossa terceira aula. Até lá, pessoal. Um grande abraço.